técnica que poucos advogados conhecem. É o seguinte, e a respeito de essa técnica tem a ver com liminares. Quem me conhece sabe que eu advogo a tese de que quando você tem urgência, você deve pedir uma liminar e focar muito mais na urgência, ou seja, no periculum in mora, do que no direito, do que no fumus boniuris. Muito bem. Existem determinadas circunstâncias em que você tem urgência, mas também tem evidência. Sim, nós temos um outro tipo de liminar, muitas vezes não é liminar, mas pode ser liminar, no Código, que é a tutela da evidência. Está lá no artigo 311, salvo engano, do Código de Processo Civil. Então imagina uma situação que envolva, por exemplo, a concessão de um determinado benefício previdenciário. Vamos dizer que o seu cliente tem direito à tal da revisão da vida toda, né? A questão ela é totalmente de direito, as provas são basicamente documentais, e o que você quer é que pelo menos os proventos dele já sejam reajustados de imediato. Mas pode ser que não haja efetivamente urgência, quer dizer, o seu cliente lá, aposentado, enfim, ele não está numa situação de necessidade, né? No entanto, quem que não gostaria de começar a receber logo, né? Quer dizer, seria muito melhor se, mesmo que os atrasados não sejam pagos agora, porque dependeria do trânsito em julgado, nós sabemos disso, para pagar os 5 anos para trás, mas pelo menos que eu pudesse usufruir do benefício aumentado em decorrência da revisão, do cálculo do benefício a partir de todas as contribuições que foram feitas e não somente daquelas feitas nos últimos anos, né? Que basicamente essa é a tese da revisão da vida toda. Muito bem. Como é que fica essa situação, né? Será que nesse caso eu devo pedir a tutela da evidência ou não? Olha, me parece que sim. Me parece que sim, por quê? Porque você tem, para fim de revisão da vida toda, você tem tese firmada em julgamento repetitivo, lá no Supremo Tribunal Federal, né? Em dezembro, o Supremo terminou de julgar esse negócio e emitiu uma tese que diz que a conta tem que ser aquela que for melhor para o beneficiário, desde que ele tenha menos de 10 anos da data de concessão do benefício, porque existe a decadência do ato, né? Quer dizer, você não pode mais corrigir o ato de concessão do benefício depois de 10 anos. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes você não tem a situação de urgência, mas você tem a situação de evidência. E principalmente quando a evidência é fundada em súmula vinculante ou em tese firmada em julgamento de casos repetitivos, né, que é o artigo 311, inciso 2 do Código de Processo, ela é muito forte. Ela é muito forte. O único cuidado que você deve ter é ter a certeza de que tudo que você precisa levar como prova já está ali acompanhando a sua petição inicial. Então você tem que ter uma petição muito organizada, né? Com tabelas que contenham as datas de pagamento do salário de contribuição, as indicações de onde estão os comprovantes de pagamento de cada um desses salários, enfim, tudo isso tem que estar muito ajustado, tem que estar muito arrumado, sabe? Tem que estar muito bonitinho, tá certo? Ou então as telas do CNIS, né? Se tiver tudo no CNIS, porque se não forem contribuições muito antigas, tudo isso vai facilitar. E aí, ao invés de você tentar forçar uma urgência que não existe e acabar tomando um não que pode te prejudicar lá na frente, é muito melhor você pedir a tutela da evidência. Então, nesse caso aqui, artigo 311, inciso 2.
Existem outras hipóteses de tutela da evidência, mas eu não recomendo. Os juízes eles dificilmente se convencem em conceder tutela da evidência fora dessa hipótese de julgamento lastreado num precedente vinculante quando não há necessidade de dilação probatória. Tá certo? Então, não fica só preso na tutela da urgência, não. Tem a tutela da evidência também. A questão é saber quando pedir e saber quando não pedir, mesmo que o código autorize. Tá certo? Porque o juiz não costuma dar. E quando ele te fala um não aqui, a chance dele te falar um outro não mais à frente, por exemplo, no momento da sentença, aumenta bastante. Tá certo, meu amigo e minha amiga? Um abraço para vocês.